Continuando o entendimento sobre formalismo e funcionalismo na reflexão gramatical. No vídeo passado eu tratei sobre os paradigmas, né? Ou seja, os modelos ou então as condições para que exista o formalismo e para que exista o funcionalismo. Um exemplo, então, para o formalismo, a língua, qual é o conceito de língua para o formalismo? A língua é um conjunto de sentenças. Isso para o formalismo. Para o funcionalismo é diferente. A língua é um conjunto, é um instrumento de interação social. Veja que a língua é interação social para o funcionalismo. Para o formalismo é um conjunto de sentenças. Mas isso já tratei no vídeo passado, né? Os 8 paradigmas de cada um dessas duas correntes. E hoje quero continuar o texto sobre isso, que diz o seguinte, avançando um pouco na temática aqui. O estruturalismo, examinado no ponto 1.1, né, e o prescritivismo, que será examinado no 1.3, têm em comum postular a língua como um fenômeno homogêneo, igual, sendo que aquele autonomiza a linguística enquanto disciplina científica, ou seja, o estruturalismo coloca a linguística como uma disciplina científica. Já o funcionalismo, resumido nos quadros anteriores, considera a língua como um fenômeno heterogêneo, diferente, como uma atividade social, por meio da qual vinculamos as informações, externamos nossos sentimentos e agimos sobre o outro. Então, o funcionalismo entende a língua como algo social. Assim concebida, a língua é um somatório de usos concretos, assim concebida como uso social, somatório de usos concretos, historicamente situados, que envolve sempre um locutor e um interlocutor localizados num espaço particular, interagindo a propósito de um tópico previamente negociado. A linguística, por via de consequência, deixa de ser uma disciplina científica autônoma, buscando pontos de contato, portanto, com a psicologia, com a sociologia, com a antropologia, a semiologia dos símbolos, a ciência política, a história e a filosofia, entre aspas, interdisciplinarizando-se, por assim dizer. Para situar-se em relação ao tema língua como atividade social, o modelo funcionalista desenvolveu reflexões sobre as funções da língua. A primeira contribuição veio do antropólogo Malinowski, entre 1923 e 1972, que estudou a cultura polinésia e em cuja língua identificou 3 funções. Em primeiro, a função pragmática, dada pela língua em ação. Então, a função pragmática é a língua em ação, no cotidiano. Segundo, a função mágica, dada pela língua como uma forma de controle sobre o meio ambiente, ou seja, a língua é uma forma de controle. E, terceiro, a função narrativa, dada pela língua como uma sorte de depósito de informações úteis. Então, depósito de informações úteis, função mágica e função pragmática. Função narrativa, função mágica e função pragmática. Essa é a posição, então, desse antropólogo Malinowski, que adota, portanto, essa ideia, né, de que a língua é um instrumento de interação social. Sendo um instrumento de interação social, ela cumpre funções, sendo que a primeira é a função pragmática, a segunda é a função mágica e a terceira é a função narrativa. Bom, no próximo vídeo eu quero continuar a partir deste ponto, tratando sobre um outro cara que eu nem sei pronunciar, eu acho que é Beher ou Biller, que é o próximo teórico que eu tenho por aqui. Beleza? Então, estou construindo uma playlist nesse canal sobre gramática, só que não a gramática tradicional normativa. Também, mas primeiro estou construindo uma base teórica, né? Estou utilizando este livro, A Gramática do Português Brasileiro, do Ataliba de Castilho. E esse autor, isso aqui é uma bíblia quase, né? Esse autor, do ponto de vista de volume, esse autor ele traz 4 grandes blocos linguísticos. E quais são esses 4 blocos linguísticos? Ou seja, teorias sobre a língua e a gramática. Então, ele traz aqui a gramática descritiva, que eu já tratei aqui no canal de forma introdutória, gramática funcionalista, que é essa que estou tratando atualmente, cognitivista, né? Gramática histórica e gramática prescritiva. E cada uma dessas gramáticas, esses blocos sobre o entendimento do que seja a língua e a língua e a linguística, eles trazem conceitos diferentes sobre as unidades de tal gramática. Então, por exemplo, o que a gramática descritiva entende por fonema, que é diferente da gramática funcionalista, que traz outro significado um pouco diferente, assim como a gramática histórica e a prescritiva. Então, essas unidades da língua, como o fonema, a sílaba, o que é o morfema, o que é a palavra propriamente dita, o sintagma, entre outros elementos, aí como
como unidades da gramática, então cada uma dessas teorias traz uma perspectiva, beleza? Então, fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre Bühler, eu acho que é essa a pronúncia, ainda na gramática funcionalista. No vídeo anterior, dá uma olhada onde eu fiz a comparação daqueles paradigmas, né, entre formalismo e funcionalismo. Valeu!